Olá, meus companheiros do nosso momento de reflexão. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro. Estamos ao vivo aqui no Facebook, mas a gente lembra que logo em seguida esse vídeo vai ser disponibilizado no Instagram, para os nossos companheiros lá do Instagram também poderem usufruir da reflexão. Já dando boa noite a todos os nossos amigos que estão entrando aí, companheiros que têm mantido uma regularidade na frequência, isso é muito bom. Muitos companheiros queridos que dão muita força a esse projeto, compartilhando, convidando pessoas, mandando mensagens de estímulo, isso é muito bom também. Peço sempre que vocês deixem aí uma mensagem que depois, com calma, eu respondo a cada um de vocês com o carinho que vocês merecem. E eu, como sempre falo, né, esse carinho que vem de vocês, ele é fundamental, né? Me dá cada vez mais certeza de que estamos num caminho bastante interessante, esse caminho de poder ajudar as pessoas a fazerem essas reflexões. A gente sabe que as reflexões, às vezes, elas tocam em pontos assim bastante, como eu posso dizer, às vezes até complicados da nossa vida, né? A nossa harmonização da última semana, quando eu falei do perdão das ofensas, algumas pessoas me escreveram dizendo que tiveram alguma dificuldade, né, em relação às pessoas que a gente propôs que elas escolhessem para tentar exercer o perdão. A gente sabe que não é fácil, mas o nosso objetivo é exatamente esse, né? Nós levarmos todos nós, eu sempre me coloco junto a vocês dentro desse processo, todos nós podermos refletir, pensar na nossa vida, nesse processo de autoconhecimento que é fundamental para a nossa felicidade. Se nós não nos esforçarmos nesse sentido, nós vamos estar perdendo uma grande oportunidade nessa encarnação de sermos felizes. E eu repito, né? O objetivo do nosso projeto aqui é ajudar nesse despertamento, nesse aumento da utilização da nossa consciência crítica, da nossa análise dos nossos comportamentos. A ideia é essa, né? Então eu fico muito feliz quando crescer sempre dói, é verdade, Regilson. Maria Ângela, minha linda, está aí também. Mas na verdade, nós estamos aqui para crescer em termos de evolução espiritualmente. Nós não podemos abrir mão desse propósito para o qual nós estamos aqui. Nós não estamos a passeio. Todos nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos desafios, mas eles precisam ser vencidos, né? Então, se a gente tem essa certeza, nós vamos buscar todas as ferramentas possíveis para tentar fazer com que a nossa vida transcorra de uma maneira mais serena, mais confiante, como é o caso do nosso tema de hoje, né? Então, vamos lá, vamos nos preparar para efetivamente mergulharmos na sintonia que nós sabemos que é a ideal para um momento como esse. Estou vendo algumas pessoas entrando aqui, talvez tenham alguns que estejam vindo pela primeira vez. A gente separa um copo d'água para o final, um copinho d'água, né? Porque a gente entende que a vibração que é formada, a energia que é formada com esse encontro, ela é poderosa ao ponto mesmo de não só beneficiar o ambiente onde nós nos encontramos, beneficiar-nos, né, em toda a nossa estrutura física, espiritual e mental, e assim como essa água, né? Aqueles que quiserem no final
beber essa água é sempre bom, né? Na semana passada o Marcos até me chamou a atenção, que eu já, na empolgação ali da harmonização, a gente já ia quase que esquecendo, mas aqueles que quiserem, né, separem esse copinho de água. E como eu estava falando, esse momento ele é um momento muito especial, né? E eu acredito que muitos de vocês já conseguem perceber, já separam esse momento, não apenas aqui ao vivo, mas existem pessoas que vão ver essa transmissão no dia seguinte, ou então durante a semana. O importante é que vêm e se sentem bem e entram nessa sintonia, porque a energia que é formada com esse encontro é algo assim muito forte e que eu tenho certeza beneficia a todos nós. Então vamos entrar efetivamente no processo que é o ideal para que nós possamos usufruir da melhor maneira possível daquilo que eu vou falar aqui hoje para vocês. Então aqueles que quiserem, fechem os seus olhos. Fechem seus olhos. Percebam-se nesse momento de paz. Percebam-se abraçados por essa energia que certamente já está presente no ambiente de vocês. Essa energia poderosa que a gente pede para que nos dê a condição de podermos nos concentrarmos naquilo que será dito hoje aqui, tentando afastar da nossa mente as nossas preocupações, aquilo que talvez esteja nos afligindo. Vamos tentar nos focar inteiramente nesse encontro. Vamos fazendo respirações bem profundas. Inspirem bem devagar e bem profundamente. Prenda um pouquinho. E solta bem devagar também. Isso. Vamos fazer mais uma vez esse exercício. Prendeu a respiração um pouquinho. Solta também bem devagar. Uma terceira e última. Inspiramos. Prendemos um pouquinho. E soltamos da mesma forma, devagar. Isso é o mínimo que a gente entende que seja suficiente para que possamos estabelecer essa conexão com essas forças que já estão presentes no nosso ambiente. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. Então vamos iniciar o nosso tema da noite, que é dependência da opinião alheia. Eu tenho escolhido alguns temas que eles são temas que tocam, e como eu já falei anteriormente, a minha ideia é sempre escolher temas em que a imensa maioria das pessoas se vejam de certa forma envolvidos, né? Então, quando nós falamos de dependência da opinião alheia, ouvir opiniões, é claro que é algo absolutamente normal na nossa vida, né? Felizes são aqueles que possuem pessoas com as quais têm algum tipo de segurança, de relacionamento, de amizade, em que eles possam confiar nas opiniões que são emitidas por aquelas pessoas. Isso é algo absolutamente natural, faz parte do nosso processo de vida em sociedade, do nosso convívio social, isso é absolutamente normal. O grande problema é quando nós estabelecemos uma dependência destas opiniões, ou seja, quando nós não temos a segurança
para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Nós estamos sempre vinculando a nossa tomada de decisão a uma opinião alheia, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, pode ser caracterizado como um quadro de grande insegurança, né? E essa insegurança, naturalmente, pode ter motivos variados, que pode nos remeter à nossa infância, à maneira como nós fomos educados, à maneira como nós fomos, enfim, criados. Então existe uma série de fatores que podem hoje nos levar a esse tipo de insegurança, no nível de estarmos sempre dependendo da opinião de outras pessoas para que nós realizemos aquilo que é necessário, muitas vezes, ser realizado, né? Então, às vezes, é uma autoestima muito baixa. Você, eu não faço nada que é certo, tudo que eu faço é errado. Ou seja, existem pessoas que têm esse tipo de postura, né? Então, elas estão sempre, como eu falei, de alguma forma, dependendo do que alguém vai falar ou do que uma situação vai dizer para ela assim, aí sim fazer aquilo que precisa ser feito, né? Ou seja, essas pessoas acabam pautando seus comportamentos pelo que aquelas outras pessoas vão dizer, né? Então, muitas vezes, isso também é um medo que a pessoa tem. E esse medo, nas minhas pesquisas que eu fiz hoje à tarde aqui, eu vi que esse medo ele pode se extrapolar a tal ponto que pode gerar um processo de fobia social naquele indivíduo. Ou seja, ele é tão inseguro em fazer e estar junto com outras pessoas que ele acaba se isolando do convívio social, porque ele tem uma autoestima muito baixa, ele não gosta do seu corpo, não gosta das suas roupas, ele acha que se ele for falar alguma coisa, ele não vai ser bem entendido, bem aceito, ou seja, isso pode gerar até mesmo um processo de fobia social, e essa pessoa acaba se isolando do contato com outras pessoas, né? Então, esse processo ele vai levar a pessoa a anular aquele direito que ela tem de emitir uma opinião, de escolher alguma coisa, né? Então, na verdade, muitas pessoas elas ficam naquela confrontação entre o que eu desejo ser ou fazer em relação ao que o mundo quer que eu faça ou que eu seja. Então, isso é uma confrontação, é um dilema pelo qual muitas pessoas passam, né? Então, muitas vezes isso está relacionado, por exemplo, a uma necessidade de ser aceito, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela se exime de escolher, de emitir opiniões, de se mostrar como ela realmente é, para ela ser aceito por determinado grupo, né? Então a opinião daquelas pessoas é que vai realmente ser determinante para o que ela precisa fazer. Então, anotei uma coisa muito interessante, aquelas pessoas, por exemplo, que eu me lembro de uma pessoa, eu tinha intimidade suficiente para falar com ela sobre uma calça que ela estava usando, né? Era uma moça. E eu falei, eu sinceramente eu não gostei, né? Eu achava aquela calça assim, para mim, um gosto bastante duvidoso. E para minha surpresa, ela falou assim: eu também acho essa calça muito feia. Ela é feia, né? Eu falei, você também acha? Então, por que você usa? Não, porque todo mundo usa, porque é moda, né? Então, esse é um pequeno exemplo de algo que pode acontecer a todo instante conosco, né? Muitas vezes nós estamos fazendo algo, né, que nós não queremos fazer, mas que outras pessoas, na verdade, de certa forma, exercem uma pressão para que nós hajamos da maneira que, na verdade, não é aquilo que a gente quer, né? Então, isso acaba sendo uma grande violência para conosco mesmo, né? Porque
no afã de querer sempre agradar, isso também é um grande problema na vida de muitas pessoas, né? As pessoas não dizem não, então está querendo sempre agradar aos outros, então a opinião dela é deixada em segundo plano, porque ela quer participar, ela quer fazer parte daquele grupo, né? Então, isso pode gerar grandes danos e é uma grande violência que a gente comete contra nós mesmos, né? Agora, é claro que há necessidade de um equilíbrio nesse processo, né? Também a gente não pode, aquelas pessoas que têm aquele tipo de postura, né? Não estou nem aí para ninguém, não estou nem aí para a opinião de ninguém, eu faço o que eu tenho que fazer, o que me dá na telha e que se dane tudo, né? Esse é o outro oposto, que também não é uma boa opção, né? Porque nós sabemos que existem situações dentro da sociedade que existem determinados protocolos para que uma boa convivência aconteça, nós muitas vezes tenhamos que ter algumas atitudes que não são aquelas que a gente gostaria de ter, né? Então, é o lado oposto à questão da dependência da opinião alheia. É aquela opinião que a minha é que basta, que se dane todo mundo, eu vou fazer. Então, realmente, isso também não é salutar. A gente precisa estabelecer, de alguma forma, um meio termo, né? E, aliás, nós precisamos usar as nossas personas, né? Porque nós não podemos deixar que a nossa sombra mais densa, ela venha o tempo todo à tona, em prol do nosso convívio salutar dentro da sociedade, né? Então, muitas vezes, nós temos que, de certa forma, nos conduzir, nos controlar a manifestação daquilo de pior que a gente tem dentro de nós, em prol dessa harmonia que muitas vezes o local onde a gente esteja exija, né? Então, quando nós temos essa postura do eu não estou nem aí para ninguém, que se dane todo mundo, tudo bem, tem pessoas que acham que atitudes desse tipo são, poxa, até invejam, né? Pessoas que são assim. Mas essas pessoas, a possibilidade do estabelecimento de conflitos a todo instante com pessoas dessa natureza é muito grande, né? Então a gente precisa sim ter um cuidado de estabelecer o meio termo entre os dois aspectos aí, né? Aí eu procurei no livro Minutos de Sabedoria uma mensagem que tivesse relação com esse tema. E a mensagem que eu achei é a de número 138. O Carlos Torres Pastorino escreveu o seguinte em relação a isso: não se prenda às opiniões da multidão. Viva sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Então foi a mensagem que eu achei que tinha um pouquinho a ver, se não bastante a ver, com o tema que a gente escolheu, né? Então logo no início, ele chama a atenção para um detalhe: a multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. E isso é verdade, né? Quantas vezes nós somos julgados por atitudes nossas de forma equivocada? Nós mesmos, muitas vezes, fazemos juízo muito equivocado de determinadas atitudes que fogem a alguns padrões que são estabelecidos pela sociedade. Então, aquelas pessoas que são muito diferentes do padrão, né? Padrão aí entre aspas, aquelas pessoas chamam muito atenção e muitas vezes chocam outras em função das suas opções, né? Então,
uma coisa que interessante, que quando nós começamos a despertar para alguns determinados aspectos da nossa vida, como eu falei numa live anterior em relação a hábitos, né? Às vezes nós identificamos alguns hábitos que são perniciosos, a gente não quer mais ter aquele tipo de conduta, ou frequentar determinado tipo de lugar, ou determinado grupo de pessoas. Então a gente começa a mudar aquele comportamento, né? Então o que acontece? Naturalmente vai contrariar muitas pessoas, né? Muitas pessoas não vão entender aquilo, né? Porque de repente nós estamos fugindo àquele padrão que é estabelecido por aquele grupo, por exemplo, de pessoas do qual nós fazíamos parte, né? Mas a partir do momento que eu entendo que aquele grupo não me é mais salutar, ou aquele tipo de ideia, de postura, de hábito, aquilo, eu não quero mais aquilo para a minha vida, eu vou me nutrir de segurança, né? Segurança advinda de quê? Do fato de que aquilo eu já entendo que não é uma coisa boa. Então sim, deixe que julguem a sua atitude. Deixa. Porque como ele fala, o íntimo só Deus conhece. Nós sabemos a que nós estamos nos propondo com aquela mudança de conduta. E Deus sabe o que passa no nosso coração, então eu não vou me abalar pelo fato das pessoas estarem tendo uma opinião equivocada a meu respeito. Vamos seguir em frente, porque se é coisa boa, a gente, através, às vezes, do nosso exemplo, nós podemos até estimular outras pessoas a ter o mesmo tipo de atitude, né? Quem sabe, né? Mas a gente segue e deixa a opinião da multidão, enfim, deixa a multidão falar e a gente segue tranquilo, né? No segundo ponto que eu sublinhei desse texto, né, prefiro obedecer ao mestre, ele se refere aqui a Jesus, né? Amando sempre, amando das N maneiras de amar possíveis. É sempre bom amar, sempre. Nunca vamos perder o que seja pelo fato de estarmos nos esforçando a amar, a fazer com que esse sentimento brote do nosso coração a maior parte do tempo. E não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Interessante isso. Aí eu me remeti ao chamado efeito manada. Não sei se vocês já ouviram falar desse efeito manada, né? Que ou seja, é um grupo de pessoas, de indivíduos, que reage todos de maneira igual. Então o pessoal da antiga deve se lembrar de um filme chamado Expresso da Meia-Noite, um filme bem antigo, vale muito a pena até a rapaziada nova ver esse filme. É uma história verídica de um rapaz americano que foi preso na Turquia, se eu não me engano. E ele vai para uma prisão por porte de drogas, né? Ele tentou entrar no país com droga. E ele vai preso. E tem uma cena muito interessante, né? Dentro da prisão, é um local onde existiam várias pessoas, vários presos, de alguma forma abalados mentalmente, né? E tinha um local onde eles tinham um poste no meio desse local, um local meio escuro, e eles todos ficavam rodando, eram assim uns 30, 40 presos, e eles ficavam rodando num único sentido, né? Ao redor daquele poste. Até que ele inclusive já estava também, né, fazendo esse tipo de movimento. Até que ele desperta e fala, não, peraí, eu não posso entrar nisso. Então ele muda. Então ele começa a ir no sentido oposto ao que a maioria, o que todos os outros estavam indo. Aí um já até fala, não, o sentido é para lá, o sentido é para lá. Ele, não, eu vou para cá. Ou seja, foi uma maneira que ele estabeleceu de ele não cair naquela loucura que já estava tomando conta daquele grupo de pessoas, né? Então, se a gente for parar para pensar, nós podemos a todo instante fazer o uso da nossa consciência, da nossa inteligência, do nosso raciocínio. Por que
Qual é o motivo de só porque todo mundo faz aquilo eu vou ter que fazer? Isso é um raciocínio que a gente tem que estar o tempo todo exercitando, né? Por que eu tenho que fazer só porque todo mundo faz? Né? E se a gente não tomar cuidado, nós somos levados por isso. Né? Tem aquela música, me esqueci o nome dele, Vida de Gado, né? Oh, vida de gado, né? Povo marcado é povo feliz. Então, na verdade, isso é isso é um grande problema muitas vezes, porque é um tipo de mecanismo que inibe a utilização da nossa razão. Então, o tempo todo nós podemos e devemos contestar, pensar, avaliar em relação àquilo que está acontecendo à nossa volta, né? E muitas vezes, como foi o caso do filme que eu contei, é preciso que a gente tenha coragem, né, e decisão, porque a pressão muitas vezes vai ser grande. Por quê? Dependendo da mudança que a gente vai imprimir na nossa vida em relação à opinião dos outros, a pressão vai ser muito grande. Porque, como ele fala aqui, né, a multidão que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Então, não é porque todo mundo faz isso, porque eu vou fazer também, né? E a gente precisa, como eu falei, ter essa autossuficiência e serenidade para mantê-la. Porque muitas vezes, se a gente for parar para pensar, gente, a todo instante nós estamos submetidos a esse tipo de situação. Pode parar para pensar, seja dentro de casa, seja no trabalho, né? Onde estivermos, dentro do grupo que for, nós estamos sujeitos a embarcar nessa situação de fazermos tudo da maneira que todo mundo faz. Não é bem assim, né? Então, essa autossuficiência, ela é importante, sem radicalismos, a gente repete, né? A gente sim deve ouvir as pessoas, isso é extremamente salutar. Nós não somos os donos da verdade, né? Mas existem algumas coisas, sim, que nós vamos entender que aquilo ali não é legal, não é bom, pelo menos para mim, então eu não vou fazer. Porque só todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não. Então é uma chance que nós estamos nos dando de tentar muitas vezes ver a vida sob outra ótica. E para nossa surpresa, muitas vezes a gente vai ver, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi tendo determinado tipo de atitude, esposando determinado tipo de conceito, né? Então isso vale muito a pena e nós não vamos nos arrepender se nós buscarmos esse tipo de postura, gente. Tá? A opinião alheia, ela é importante, sim, né? Especialmente daquelas pessoas que nós sabemos que nos querem bem, mas não podemos criar uma dependência de fazer tudo o que nós precisamos realizar de acordo com aquilo que as pessoas estão dizendo para a gente fazer, direta e indiretamente, porque também tem isso. Às vezes essa pressão ela é indireta, por parte de um parente, por parte de uma pessoa muito próxima. Existe, às vezes, a questão de uma chantagem emocional, então a gente, às vezes, acaba cedendo, não fazendo aquilo que a gente quer, na verdade, fazer em função daquela postura. Enfim, é um universo imenso para que todos nós possamos refletir. Mas o básico é esse. A gente não pode criar essa dependência. Sejamos sinceros conosco mesmos, né, para que a gente possa trilhar o caminho que a gente entende que é o caminho ideal. Tá bom, gente? Então vamos nos preparar para a nossa harmonização. Eu sei que muitas vezes nós somos defrontados por situações em que temos dificuldades imensas de remar contra a corrente. A gente sabe disso. Dependendo do lugar onde nós estejamos, esse tipo de postura vai ser muito doloroso.
Então, o exercício que nós vamos fazer agora, essa harmonização que nós vamos fazer agora, tem relação direta com isso. Vamos fechar os nossos olhos, fechem os olhos. Então, cada um de vocês, onde esteja, imaginem-se em paz, que eu acredito que já estejam, mas vamos imaginar-nos completamente envolvidos por essa luz amiga nossa, especial, que chega particularmente nos dias do nosso encontro, às segundas-feiras. E vamos imaginar essa luz poderosa descendo sobre nossas cabeças. Essa luz enviada pelo Senhor da vida, pelo Criador de tudo que existe. Ela chega e faz com que nos sintamos absolutamente amados por esse Criador. E totalmente envolvidos por essa luz, concentrada especialmente no nosso coração, no nosso centro cardíaco. Nós pedimos para que essas forças possam nos dar a coragem que muitas vezes falta para nós diante de determinadas situações que nos sentimos enfraquecidos. Ajuda-nos, Senhor do Universo, a fim de que, em todos os momentos em que eu me vir diante de desafios dessa natureza, eu tenha a certeza de que essa luz estará me envolvendo. Ajuda-me, Senhor, a fim de que eu possa estabelecer essa conexão sempre que possível. Especialmente, repito, nos momentos em que eu vá me defrontar com uma opinião contrária a tudo aquilo que eu entendo que é o caminho a ser seguido. Que eu seja forte, confiante, equilibrado, para que a minha ação ela seja totalmente proporcional a essas bênçãos que recebemos. Agradecemos por esse momento, agradecemos pelas bênçãos que estamos recebendo, cada um no local onde se encontra, proporcionado por essa luz poderosa que vem dos recantos do infinito na direção dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor do Universo, por tanto amor depositado em todos nós. Muito bom, gente. Quem lembrou da aguinha, vamos beber a nossa aguinha. Gente, agradeço a vocês todos mais uma vez pela presença de vocês. Eu estou vendo que várias pessoas
estão deixando aqui seus comentários. Poxa, isso para mim é muito bom. Adoro ler os comentários de vocês, respondo, enfim, isso dá um gás, tá? E eu desejo a todos uma semana de muita paz, de muita serenidade, de muita confiança, autoconfiança. Todos nós somos extremamente poderosos. Nós podemos fazer muito bem, em primeiríssimo lugar, a nós mesmos. E, por consequência, a um imenso quantitativo de pessoas com as quais a gente convive e que muitas vezes estão esperando, né, essa postura por parte de nós. Tá bom, gente? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima segunda, se Deus quiser.